Este é o primeiro vídeo que eu estou a fazer aqui para este canal que não tem a poesia necessariamente integrada. E é o primeiro vídeo que eu faço há mais de um ano e muito, sem ter muito cuidado com a imagem que estou a apresentar. Portanto, este vídeo é mesmo muito casual. É um vídeo muito simples também, em que eu queria falar sobre um tema que acho que é importante, pelo menos para mim que tem a ver com os vegetarianos, tem a ver com as várias distinções que existem dentro dos vegetarianos e tem a ver com algumas perguntas que me são colocadas. Uma coisa que eu gostaria de começar já por dizer tem a ver com as distinções dos vegetarianos. E esta distinção não é inventada por mim, esta é a distinção que é feita por nutricionistas, por médicos, e a distinção é que dentro dos vegetarianos temos os semi-vegetarianos, e os semi-vegetarianos são aquelas pessoas que não comem carne, mas ainda vão comendo peixe. Depois temos os ovo-lacto-vegetarianos, que é o meu caso, que são pessoas que não comem nem carne nem peixe, mas que não têm qualquer tipo de problema em consumir ovos, leite, queijos, ou seja, derivados de produtos animais e não necessariamente os animais em si. Depois existem ainda os chamados vegetarianos que não têm a componente ovo-lacto, mas sem serem necessariamente veganos, e depois temos os veganos. Os veganos são mais do que um vegetariano típico, porque para se ser vegan não é simplesmente uma questão de deixar de comer carne, e deixar de comer peixe, e deixar de comer ovos e deixar de comer queijo. No caso dos veganos, eles não consomem absolutamente nada que de alguma forma tenha prejudicado os animais ou que possa estar relacionado com o sofrimento de um animal. E isto significa não apenas a nível da alimentação que eles fazem, mas acaba por ser mesmo um estilo de vida. Portanto, mesmo a nível da roupa que eles utilizam, mesmo a nível de mobílias que eles utilizam em casa, etc. Portanto, eles não compram nada que venha de empresas que de alguma forma estejam a prejudicar os animais, e portanto eles têm muito cuidado a nível de tudo, mobiliário, vestuário, alimentação. Há quem pense que eles são um pouquinho radicais, mas isso tem a ver, julgo eu, com a má imagem que infelizmente alguns veganos passam cá para fora. Não todos, mas alguns. E aliás até existem alguns problemas dentro da comunidade vegetariana no global, porque por vezes os veganos são muito pouco tolerantes com os vegetarianos. Nomeadamente com os ovo-lacto, por exemplo, que é o meu caso, porque para eles, se nós estamos a consumir um ovo que poderia potencialmente vir a ser um animal, nós não estamos a ser verdadeiramente vegetarianos. Se nós estamos a consumir leite que faz com que as vacas tenham que estar ali em sofrimento a produzir o leite, nós não estamos a ser verdadeiramente vegetarianos e amigos dos animais. E por vezes eles tornam-se um pouco radicais nesta ideologia, embora eu compreenda perfeitamente o que é que eles estão a querer dizer, mas tornam-se um bocadinho radicais e depois as pessoas não os compreendem e a nossa comunidade fica fraturada com este tipo de discussão, com este tipo de conversa. Mas da mesma maneira que eles pensam dessa forma, eu, por exemplo, não considero que um semi-vegetariano seja vegetariano porque come peixe. Portanto, nós temos estas zonas aqui meio cinzentas no meio, mas no geral, basicamente é isto que acontece. Porquê que algumas pessoas se tornam vegetarianas? Há imensas razões. Há quem o faça por questões de saúde, há quem o faça por uma questão mais ideológica, há quem faça porque tem pena dos animais, há quem faça só porque está na moda e fica bem. Eu, no meu caso, eu pertenço ao grupo que tem pena dos animais e que não quer ser considerada responsável pela morte de um animal, pelo sofrimento de um animal. E eis que aparece o nosso Fofus. Anda cá, Fofus. Anda lá, que é para te poderem ver bem. Isto aqui, como não é do poder do cosmos, estás mais à vontade. Tens mais liberdade de movimentos. Olá, eu fujo. No meu caso, eu começou porque
porque eu assisti à morte de alguns animais quando era pequena. Eu não sou da cidade, eu fui criada no campo. E fui criada numa situação em que nós tínhamos galinhas, tínhamos patos, os meus vizinhos também tinham galinhas, tinham patos, tinham perus, tinham carneiros, né, ovelhinhas, tinham coelhos, enfim, uma espécie, todas as espécies que possam pensar que são normais de ver no campo. E como é óbvio, esses animais acabavam por ser mortos para serem consumidos. E para mim a coisa que mais me marcou e que fez com que eu ficasse mesmo vegetariana começou logo quando eu tinha cerca de 4, 5 anos e estava na casa de uns vizinhos meus na altura e eles decidiram matar uma galinha porque iam cozinhar a galinha e iam fazer arroz de cabidela. Arroz de cabidela, para quem não saiba, é um arroz que é cozinhado com o sangue da própria galinha. E eu tinha 4, 5 anitos e estava ali a brincar com eles e eles tinham já o alguidar preparado para pôr o sangue da galinha, que eu não sabia na altura que era isso que ia acontecer. E entretanto eles cortam a cabeça à galinha e o corpo da galinha continuou a correr sozinho, sem cabeça, não é? Cabeça para um lado, o corpo da galinha a correr para o outro, mas continuava a correr sem cabeça com o sangue a passar. E isso foi algo que me impressionou muito pela negativa. E que me deixou extremamente enojada. Portanto, eu não achei nada de natural naquela situação, não consegui olhar para aquilo e pensar que aquilo era normal, embora estivesse a assistir a isso desde pequena. E assisti várias vezes à minha avó a tirar as penas às galinhas e assisti à morte de outros bichos e não deu. Eu não consegui interiorizar aquilo como normal, apesar da minha família achar que aquilo era tudo normalíssimo e o fazerem na altura. Eu não consegui interiorizar as coisas dessa forma, para mim aquilo de normal não tinha nada e a machadada final para mim veio quando eu tinha 11, 12 anos e nós tínhamos uns patinhos pequeninos, bebés, assim muito giros, não é? 2 patinhos, um ficou branco, o outro ficou preto, um dos 2 patos, e eles eram super giros, eu adorava brincar com os patos e os patos foram crescendo, crescendo, crescendo e a determinada altura um dos patos foi cozinhado e foi-me posto em cima da mesa e aquilo que aconteceu foi, eu tentei comer, eu juro que tentei, mas eu acabei por ir à casa de banho e vomitei o pouco que tinha comido. E a partir daí foi completamente para esquecer. Portanto, o primeiro animal que eu deixei de comer foi o pato, a seguir foi o coelho, depois vieram as vacas, os porcos e depois as galinhas, e quando eu dei por ela também já não era mais possível para mim comer peixe, já não me fazia sentido. Não pude fazer logo a transição toda aos 12 anos porque não tive apoio nenhum da parte da minha família, que achava isto tudo ridículo da minha parte e qual é que era o meu problema afinal e portanto não me apoiaram nesta decisão, mas assim que fiquei autónoma e felizmente fiquei autónoma muito cedo, eu fui viver para fora da casa dos meus pais aos 19 anos de idade, portanto foi fácil, foi rápido. A partir dessa altura, pronto, aí sim, comecei a aprender sobre a soja, sobre o tofu, sobre o seitan, sobre as proteínas que nós precisávamos de ingerir para substituir os derivados, os produtos animais e consegui começar a construir a minha passagem para a parte vegetariana. Se é uma coisa fácil de fazer, não é? Eu passei os primeiros 15 dias em que larguei os produtos animais. Os primeiros 15 dias fiquei cheia de fome. É uma coisa impressionante. A nossa barriga parece que fica ali a espremer-se muito, a precisar imenso de alimentação. Mas passados esses 15 dias, que realmente são muito complicados, ninguém pensa que vai para isto e que isto é assim uma passagem super fácil, porque não é. O corpo faz uma desintoxicação dos produtos animais. Mas passados esses 15 dias eu fiquei bem, já não houve problema absolutamente nenhum. Tenho a dizer que os vegetarianos têm problemas às vezes a nível de alguns compostos que nós precisamos, nomeadamente a vitamina B12, é aquilo que é mais difícil para nós
de conseguirmos, quando fazemos a passagem para esta alimentação, mas no meu caso eu sei que nunca me faltou. E eu sei porque aquilo que qualquer vegetariano que se preze minimamente tem de fazer é fazer análises regulares. O recomendado são 2 vezes por ano, é o recomendado. Eu, no meu caso, não faço tantas vezes, eu faço para aí 1 vez por ano, mas até hoje, e passado de 20 anos de ser vegetariana praticamente, não há realmente ali nenhuma deficiência a nível das vitaminas, nunca tive, nunca aconteceu. Conheço pessoas a quem isso já aconteceu, conheço inclusivamente uma vegetariana, que aliás ela não é vegetariana como eu, ela é mesmo vegan, que já foi parar às urgências do hospital porque tinha ali umas quantas falhas, mas no meu caso, pessoalmente, nunca aconteceu, sempre tive cuidado com isso, nunca me faltou absolutamente nada, nunca fiquei com nenhuma anemia, nunca fiquei com nenhuma deficiência. Para quem tiver alguma dificuldade em ter as vitaminas todas e tudo em condições como é suposto, existem suplementos também que podem ser tomados, mas basicamente era esta a mensagem que eu queria aqui passar sobre a diferença entre os vegetarianos e os vegans, e porque é que eu pessoalmente me tornei vegetariana, é porque tenho pena destas coisinhas que são os animais. E não gosto só de cães e gatos, não é? Gosto dos animais, coitado do Fuxo, neste momento está um bocadinho chateado comigo, mas está a ronronar, pronto, está chateado, mas está a ronronar. Mas é porque eu gosto mesmo dos animais. E também porque eu acredito, eu não tenho nada contra quem come carne, absolutamente nada, porque eu acho que isto tem tudo a ver com a maneira como nós somos educados, tem a ver com a nossa cultura, tem a ver com a sociedade em que nós estamos. Nós estamos numa sociedade neste momento em que as crianças começam a comer sopas com 4 meses de idade e nessas sopas já vai sendo ali misturada alguma carne e algum peixe pelo meio. Ou seja, desde bebés que nos é dito que é perfeitamente normal consumir animais. E, portanto, se é perfeitamente normal consumir animais, então por que não fazê-lo, não é? Não conhecemos a vida de outra forma. E algumas pessoas nunca questionam isso, outras questionam. Isto é como, por exemplo, os chineses comerem cão, comerem gato, comerem gafanhotos, comerem ratos, etc, etc. E nós aqui no Ocidente achamos que isso é nojento ou que é esquisito, ou como nós comermos... por exemplo, porcos e os muçulmanos, porco nem pensar. Portanto, nem toda a gente come da mesma maneira. E aquilo que acontece com muitos vegetarianos e muitos veganos é que nós fomos um bocadinho contra aquilo que é a norma na sociedade e por isso é que por vezes as pessoas não nos conseguem compreender. Mas se pensarem bem, há muitos tipos diferentes de nos alimentarmos em vários pontos diferentes do mundo. Não existe apenas uma maneira que é correta, existem várias. E esta forma também é correta. É uma questão de escolha pessoal, qual é o tipo de alimentação que faz mais sentido para cada um de nós e o que é que, na vossa opinião, tem mais lógica fazer. Hoje era apenas isto que eu queria vir aqui deixar. Não se esqueçam, não façam a transição sem serem acompanhados por um nutricionista que perceba minimamente alguma coisa da parte vegetariana, porque nem todos percebem, nem todos conseguem compreender muito bem. Não se esqueçam que precisam de ter as proteínas à mesma, precisam de ter as vitaminas na mesma, precisam de ter uma série de componentes na mesma. Não se esqueçam que têm que fazer análises de forma regular, pelo menos 2 vezes por ano ou 1 vez por ano, para verem se está tudo em condições. E a passagem não é tão simples quanto isso. E em relação àquelas pessoas que me perguntam, mas o que é que tu comes afinal? E eu respondo tudo, menos carne e peixe, e que ficam a olhar para mim assim, sem entender o que é que eu estou a querer dizer. Tudo é tudo, não existe só carne e peixe, portanto eu substituo a carne e a peixe com muitas coisas diferentes, nomeadamente o tofu, seitan, a soja, mas por vezes também com coisas tão simples como o feijão ou o grão, isto tudo acompanhado com legumes, com fruta, etc. E é assim que os vegetarianos comem. Para quem achar que os vegetarianos têm uma alimentação muito pobre e por isso é que são todos muito magrinhos, não, não é verdade. Nem todos os vegetarianos são muito magrinhos. É verdade que a maioria sim, acaba por ser, porque também tem uma alimentação mais saudável, mas nem todos somos assim. E muitos de nós também não temos o nosso peso apenas devido à alimentação que fazemos ou não. No meu caso, como algumas pessoas sabem, isto tem a ver com problemas de saúde que eu tenho e com a medicação que eu preciso de fazer para os meus problemas de saúde.
mas enfim, não tenham esse tipo de pensamentos sobre os vegetarianos, são pessoas perfeitamente normais, a única coisa que têm diferente da maioria é a escolha a nível da alimentação. E pronto, por hoje era a mensagem que eu queria passar. Aqui neste canal eu tenho uma postura, como é óbvio, muito mais descontraída do que no Poder do Cosmos, porque o Poder do Cosmos é um canal mais ligado à minha parte profissional e aqui tem mais a ver com coisas minhas. Isto foi um canal que me apeteceu criar para poder falar de temas que me interessam sem serem necessariamente esotéricos, em que eu possa apresentar coisas que vou escrevendo e coisas que me apetece dizer e que não posso utilizar uma plataforma mais profissional neste momento nesse sentido. Embora este tema do vegetarianismo não fosse completamente desfasado de aparecer no Poder do Cosmos, talvez eu um dia trabalhe de outra forma, mas o que é certo é que a partir do momento em que eu tenho um canal que tem um ponto de vista muito esotérico e que está muito virado para cristais, para os arcanjos, para chakras, para meditações, para relaxamento, etc., o estar a incluir aí outras coisas que também são importantes para mim não fazia muito sentido. Eu já não aparecia em frente a uma câmara sem ter maquilhagem e algum cuidado com a imagem há mais de um ano, portanto isto é um bocadinho estranho estar-me a ver assim de novo, mas é mesmo o canal da descontração. E o Fofucho continua, portanto seja no Poder do Cosmos, esteja aqui, temos ainda o nosso Fofuchinho, não é? Que é um querido e que já tem 13 aninhos e é um gato que eu adoro. Pronto, e até à próxima, e se tiverem alguma sugestão, façam o favor de dizer. Obrigada.